Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo sobre os princípios, né? Na nossa aula presencial, agradeço aos alunos que ali compareceram, nós conseguimos falar sobre o princípio da legalidade ou da reserva legal, princípio da taxatividade, princípio da irretroatividade da lei penal, né? Princípio da intervenção mínima do Estado ou a última ratio, princípio da fragmentariedade, princípio da subsidiariedade, princípio da humanidade, princípio da pessoalidade, da responsabilidade penal subjetiva e o princípio da individualização da pena, né? Para alguns professores foi meio que decepcionante as aulas presenciais, mas para nós superamos a expectativa, foram vários alunos ali, tivemos em torno de 12 a 14 alunos, me recordo o contingente que estava ali, mas foi de 12 a 14 alunos. O restante é aqueles que ficam em cima do muro, né? Não sabem o que querem. Infelizmente, não foram, mas foi bem satisfatório a nossa aula presencial. Então, hoje, dando continuidade aos princípios, nós falaremos agora o primeiro deles, princípio do bis in idem, né? É o princípio também chamado ne bis in idem, ou vedação do bis in idem. Também, por força desse princípio, não se admite que o agente do crime seja punido mais de uma vez pela prática do mesmo fato. Mas que isso, ele proíbe as que uma dada circunstâncias seja valorada em desfavor do réu. Mais de uma vez aí, à vista, isso nós temos entendimento do STJ, que editou a súmula 241 da jurisprudência. Destacamos que a súmula 241, ela diz o seguinte: a reincidência penal não pode ser considerada como circunstâncias agravantes e, simultaneamente, como circunstância judicial. Então, ela não pode ser considerada por duas vezes nesse contexto, causará o bis in idem. Por seu turno, parcela da doutrina aí sustenta a ideia de que o instituto da reincidência constitui uma afronta ao princípio incomendo, em decorrência de um crime pelo qual ela já foi punida. Exemplo, né? É um exemplo que eu trago para os senhores para aclarar o entendimento. Por exemplo, A e B, em conjunto, em um roubo a uma agência bancária, e aí não é possível estabelecer as distinções entre as condutas praticadas, razão pela qual a reprovabilidade do comportamento é valorada da mesma forma e o magistrado ele constata que havia sido condenado pelo crime de furto e em cumprimento a pena de 1 ano. A terá uma pena maior do que B, pois a reincidência é uma circunstância agravante, conforme o artigo elencado no artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Nesse exemplo, ele terá a pena exasperada por um fato praticado no passado. Já o condenado, né, que já foi condenado e também já respondeu esse processo. E aí, nesse contexto, haveria uma afronta ao bis in idem, ao princípio do bis in idem. É imperioso, senhores, salientar, todavia, que não é este o entendimento consagrado pelos tribunais brasileiros, que consideram legítima a reincidência do agente que reitera essa prática criminosa. O Supremo Tribunal Federal, em uma repercussão geral, ele entendeu que o Instituto é constitucional, encontram em situação de desigualdades primárias e reincidentes. Cabe registrar aqui que a proibição do bis in idem não impede que o agente ele seja responsabilizado. Nada obstante, o mesmo fato enseja nessa a responsabilização penal administrativa e civil. Esse ato de improbidade administrativa, que é uma infração administrativa. Nesse caso, poderá o Ministério Público ajuizar uma ação penal em relação ao crime e uma ação civil em relação à improbidade administrativa. Não fere o princípio do bis in idem no exemplo que nós citamos. A súmula 90 do STJ, ela diz que compete à Justiça Estadual militar processar, julgar
o policial militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. E aí, poderia haver crimes simultâneos, comum e militar? Nesse caso, também há que se falar em bis in idem, por quê? Pois logo se vê, estamos tratando de mais de um crime aqui, né? Não estamos falando mais de um crime, sim um crime só, tá? Nesse contexto. Princípio da lesividade ou da ofensividade. Esse princípio objetiva um limite material ao poder punitivo do Estado. Como o princípio da legalidade, já há um limite frontal, o princípio da lesividade, ele pretende traçar os limites do conceito da lei penal, ou seja, não basta que exista uma lei penal definindo a conduta criminosa. A lei precisa de limites materiais sob pena de um redundar em um arbítrio do Estado, como por outrora eu disse aos senhores na aula presencial, que o juiz ele tem um parâmetro, ele tem um limite para sair dali em eventual condenação. Não é de forma aleatória. Por exemplo, se a pena é de 3 a 10 anos, limite mínimo 3, máximo 10 anos. O juiz ele vai sair. Qual é o limite? 3 anos. O limiar, a ponto de partida é os 3 anos. Se o réu tem condições suficientes para continuar no patamar mínimo, o juiz sai do patamar mínimo e continua a pena ali nesse contexto, tá? O princípio da lesividade, ele pretende traçar os limites do conteúdo da lei penal e a lei precisa de limites materiais sob uma pena de redundar nesse arbítrio. A título ilustrativo, senhores, a lei penal que criminalizasse o gosto culinário, o musical ou literário de alguém, né? Não se trata em caso aqui de um direito penal. Como o princípio da lesividade, não se pode criminalizar uma conduta que não constitua uma lesão, ou menos uma exposição de lesão ao bem jurídico. E nesse contexto, nós vamos entender que ela possui 4 funções, ou 4 subprincípios nesse contexto. Impede a criminalização de condutas internas, que é a materialização e a exteriorização do fato, nesse contexto, tá? Essa exteriorização do fato. Impede a incriminalização da autolesão, trata-se do princípio lá da alteridade. Impede a incriminação de meros estados essenciais, né? O princípio penal do fato. Impede a incriminação de condutas que não afetem nenhum bem jurídico, que é o princípio da exclusiva proteção ao bem jurídico, nesse contexto. O princípio da materialidade ou da exteriorização do fato, né, é a cogitação, a vontade, os pensamentos, os atos não exteriorizados por si só não podem ensejar o reconhecimento do crime. Muito menos a aplicação da pena, né? A consciência humana é território indefassável, né, nesse contexto, e jamais poderia o Estado pretender a precurtá-la aí nesse contexto. Um Estado totalitário, nesse contexto, né, esse neologismo como crime de pena contra esse regime em áreas democráticas, como tido, não pode punir alguém apenas querer e exteriorizar a sua vontade. Quanto ao princípio da alteridade, nesses subprincípios, dentro do contexto aqui que nós estamos vendo do princípio da lesividade, né? Esse princípio da alteridade são excluídas do campo a atuação do direito penal as condutas que não excedam o âmbito do agente. Não se considera o crime do suicídio nesse contexto, até porque não se pode imaginar que o suicídio não é um crime simplesmente porque o autor da conduta morreu. A morte do agente afasta o crime, não afasta o crime, mas apenas extingue a punibilidade conforme o artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Aliás, se fosse o fundamento aqui nesse contexto, deveríamos ter crime a conduta do suicídio tentado, já que o autor da conduta sobrevive. O crime de suicídio não é crime porque não se pode punir as condutas autolesivas,
De igual sorte, não teríamos o crime de lesão corporal quando o agente ele corta o próprio braço ou o crime de dano quando alguém dolosamente destrói o próprio carro. Para que haja o crime, é imprescindível se atinjam bens jurídicos alheios nesse contexto. Importante ressaltar também que o Estado, em casos extremos, ele possui o poder e dever de proteger os cidadãos deles mesmos. E por isso são legítimas as atuações do Estado no sentido de tornar obrigatório o uso de capacete ou também de cinto de segurança nesse contexto. Mas por força do princípio em comento, não pode o Estado valer-se do direito penal para tutelar bens jurídicos que não atingem a esfera do outro. Por exemplo, descumprir as obrigações do uso de capacete ou de cinto de segurança. Ilícitos administrativos, mas não ilícitos penais. Por conta dessa função lesiva, há quem defenda, em sede doutrinária, uma afronta ao princípio da incriminação do porte de drogas para o consumo, artigo 28. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 653.659, esse recurso em questão está pendente ainda de julgamento na Corte Superior. Quanto ao princípio do direito penal do fato, ou da responsabilidade, que esse princípio também é um desdobramento do princípio que nós falamos aqui, do princípio da lesividade, tá? Que ele se desdobra em o princípio da materialidade, o princípio da alteridade e agora o princípio penal do fato. O direito penal moderno é o direito penal do fato e não o direito penal do autor. O agente responde por aquilo que faz e não por aquilo que é. Não é possível punir alguém sem que tenha praticado o fato, né? E aí a aplicação da lei, da pena, são levadas em consideração as circunstâncias que devem respeito à pessoa do criminoso, à personalidade, à conduta social, aos antecedentes, conforme está descrito no artigo 59. Essa modalidade de direito penal não se confunde com o direito penal do ator, onde o agente é punido por aquilo que ele é, sem que tenha praticado um fato. A exclusividade e proteção do bem jurídico, ou esse último desdobramento do princípio da lesividade, né, foi criado em 1834 por Birnbaum. A legalidade é um limite meramente formal, né, ao poder punitivo do Estado. Os bens jurídicos é um limite material, o que punir. Os bens jurídicos são interessantes ou valores tutelados pelo direito. Nem todo bem jurídico é um bem jurídico penal. Nem todo bem jurídico possui dignidade penal. Um exemplo disso é a fidelidade conjugal. Trata-se de um bem jurídico, pois a violação a esse dever do casamento acarreta consequências na seara do direito da família. Não se trata de um bem jurídico penal, na medida em que o adultério deixou de ser crime na nossa legislação desde 2005. Esses bens jurídicos com a dignidade penal são aqueles mais importantes da sociedade e devem ser buscados na Constituição, pois é ela que traz esse catálogo explícito e também implícito. Não se pode conceber a tutela de bens jurídicos nesse contexto, albergados pela Constituição, ao menos em tese aos valores que imperam na sociedade. Klaus Roxin, né, ele fala que o bem jurídico em relevância penal é a convivência pacífica entre os homens. E nesse rol estariam a liberdade, a integridade física, o patrimônio, a fé pública. Ainda nessa linha de raciocínio, não pode admitir a incriminação da conduta meramente imorais. Elas não consagram uma afronta ao bem jurídico alheio penalmente relevante e não se admite a criminalização de comportamento. Exemplo disso é o incesto, que não é considerado, né, o incesto são quando parentes consanguíneos, irmãos, praticam sexo, né? Então, que não é considerado o crime no Brasil aqui nesse caso. Tá? Espiritualidade dos bens jurídicos. Nos tempos atuais, a tutela penal,
os bens jurídicos supra-individuais têm conduzido a um crescimento de conceitos indeterminados e de crimes de perigo abstrato ou presumido. A desmaterialização ou liquefação dos bens jurídicos nesse contexto. E aí nós entramos no 13º princípio, que é o princípio da insignificância ou da bagatela. O direito penal, ele não deve ocupar de condutas que não afrontem de forma significativa os bens jurídicos. E aí, Klaus Roxin, ele levou a efeito a ideia da insignificância como modalidade de exclusão da tipicidade penal. A ideia central desse princípio é de que é uma conduta, essa conduta pode se enquadrar formalmente na descrição do tipo penal, mas se a lesão ao bem jurídico for irrelevante, não haverá o fato típico. Um singelo exemplo é o quê? Imagine um sujeito que ele tenha subtraído um palito de fósforo para acender o seu cigarro. A conduta dele se amolda perfeitamente ao crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal, que é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Sabe-se ainda que o crime de furto existe como forma de se tutelar o bem jurídico patrimônio. O que se deve questionar é que a conduta desse agente agrediu de forma relevante o patrimônio do proprietário do palito de fósforo. A resposta certamente seria negativa. Nesta hipótese, disse que a conduta do agente é irrelevante ou insignificante para o direito penal. Trata-se de um crime de bagatela ou um crime a bagatelar, ou bagatelar. Nessa hipótese, nós temos a tipicidade formal, desde que haja a exclusão da tipicidade da conduta, por conta do princípio da insignificância. Não impede a adoção do tratamento adequado, caso necessário, na esfera civil, administrativa, jamais, porém, na esfera penal. É importante esclarecer que o princípio bagatelar é assim chamado de forma imprópria, pois nem sequer há crime nesse contexto. Não há que se falar em crime assim, assim fácil de concluir o quê? Que não há que se confundir o crime bagatelar como crime de menor potencial ofensivo, que é o crime pelo qual se combina pena em abstrato, a pena privativa de liberdade até 2 anos, a Lei 9.099/95. Os requisitos objetivos, segundo o STF e segundo o STJ, exigem 4 requisitos. Quais? Mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da justiça, inexpressividade jurídica. O tratamento dado à matéria pela jurisprudência sobre esse princípio é extremamente relevante, porque o princípio da insignificância não se encontra expresso na lei ou na Constituição, Trata-se de um princípio implícito. Os requisitos objetivos, contudo, não é muito claro. Nenhum precedente consegue esclarecer com precisão o que significa cada um desses requisitos. Paulo Queiroz, ele diz: se a mínima é a ofensa, então a ação não é socialmente perigosa. Se a ofensa é mínima, a ação não é perigosa. Em consequência, mínima ou nenhuma é a reprovação, pois é expressa a lesão jurídica nesse caso. Quanto os supostos requisitos, apenas repete a mesma ideia por meio de palavras diferentes, argumentando em seu círculo. Quanto aos requisitos subjetivos, exigidos tanto pelo STF quanto pelo STJ, precedentes desses tribunais apresentam algumas exigências de outras natureza. Vem sendo formatado progressivamente pela jurisprudência, a habitualidade delitiva, STJ e STF. Não há que se falar na incidência do princípio da insignificância quando estamos diante do caso de habitualidade de reiteração delitiva. Réu incidente, há uma série de precedentes no sentido da inadmissão da bagatela quando o réu é reincidente. Já entendeu o plenário do STF que a reincidência não impede por si só que o juiz da causa reconheça a incidência penal da conduta à luz dos elementos do caso concreto. Quanto a inquéritos policiais e ações penais
em andamento, os inquéritos policiais e ações penais em andamento não ensejam a reincidência, artigo 61 do Código Penal, e não caracterizam antecedentes criminais, nem podem ser valorados na fixação da pena base. A súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Em regra, só o fato de haver inquéritos policiais ou ações penais em curso não obstam a incidência do princípio da insignificância. O defensor que tem que tomar cuidado, que muitos juízos, lá na dosimetria da pena do artigo 59, poderá caracterizar a habitualidade delitiva que afastará a possibilidade de falar em bagatela. Para destacar aqui, nesse ponto, é importante nós destacarmos que até a existência de procedimentos administrativos fiscais poderiam caracterizar essa habitualidade. Cabimento. Quanto ao cabimento, de início a insignificância possui a aplicação irrestrita, independentemente da natureza do crime. Os crimes contra a vida não poderão se submeter por razões óbvias nesse contexto. No modo geral, se tem admitida a insignificância em crimes praticados mediante o emprego de grave ameaça ou não se tem admitido a insignificância em crimes praticados os crimes praticados mediante o emprego de grave ameaça ou de violência contra a pessoa. O momento para a aplicação, tem-se admitido a aplicação do princípio da insignificância após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, reconhecendo a bagatela a qualquer tempo, desde a fase da investigação até a fase da execução. É um tema polêmico, o reconhecimento da insignificância pelo próprio delegado de polícia. Deixar de instaurar o inquérito sob o argumento de que não há tipicidade material, poderia, nas mesmas razões, deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante. A despeito das controvérsias, entendemos que sim, Ora, estamos diante de fato atípico material, razão pela qual o delegado não pode se ver obrigado a instaurar o inquérito ou que seja lavar o auto de prisão em flagrante. O delegado fazer juízo de valor sobre a atipicidade formal poderá também fazer o juízo de valor sobre a atipicidade material. Porém, há quem sustente a tese de que o delegado não poderia fazer juízo de valor acerca da tipicidade material, mas apenas sobre a tipicidade formal. Posteriormente, o promotor ou o juiz faça o juízo de valor acerca da insignificância. O princípio da insignificância na jurisprudência do STF e do STJ. É o crime contra o patrimônio, a jurisprudência é absolutamente pacífica de aplicação da insignificância dos crimes do patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça aqui, que é o furto, a apropriação indébita e o crime do dano, etc. O STF ele já deixou de reconhecer a insignificância em furto de valor de pequena monta, mas constitui o fruto de um dia inteiro de trabalho, desde que considere um dia inteiro de trabalho da vítima, por não reconhecer a inexpressividade da lição jurídica. Segundo o STJ, ainda que o valor obtido com a ação delituosa seja ínfimo de R$20, não são insignificante a conduta de auferir a vantagem ilícita mediante o uso manuscrito que induziu a vítima a erro, fazendo-a crer como ardil se tratava de um vale de combustível doado por político em campanha que levou a pagar pelo papel desprovido de qualquer credibilidade. Sérias ressalvas à adoção da insignificância quando se trata de crime contra o patrimônio praticado mediante violência ou grave ameaça. Subtraída tenha sido de pequena monta, não há como se aplicar o princípio da insignificância. Significativa lesão à integridade física da vítima, o roubo é um crime plurisubliofensivo, nesse contexto, ofende mais de um bem jurídico, patrimônio, não haverá a ofensa à integridade física ou à saúde mental da vítima. E aí, quando o agente ele agride a vítima fisicamente, subtrai uma quantia irrisória, haverá o reconhecimento da insignificância na lesão ao patrimônio, mas permaneceria o crime de lesão corporal, por exemplo. Para o STF, não há crime
que se falar em insignificância nesse crime, não há que se falar em insignificância nos crimes contra o patrimônio com violência ou grave ameaça. Quando o bem trata de um valor sentimental, sob o aspecto doutrinário, o valor sentimental do bem não deveria influir na aferição da insignificância de um crime patrimonial e eventual reminência sentimental da vítima em relação à coisa seria indiferente. A jurisprudência, ela, contudo, tem reconhecido que não se pode admitir a insignificância em caso, por exemplo, de furto de coisa de valor ínfimo, mas que havia pretendido a um ente querido da vítima já falecido. Quanto à capacidade econômica, o dano patrimonial vai de acordo com a capacidade do patrimônio da vítima. Desse modo, furtar, por exemplo, R$50 de um milionário não tem a mesma potencialidade lesiva de subtrair R$50 de uma pessoa que se encontra abaixo da linha da pobreza. A capacidade econômica da vítima é apenas um dos critérios. E aí não se pode, por exemplo, ter a insignificância a subtração de R$50 mil de um bilionário. A lesão patrimonial será irrelevante, vale-se dizer, não possui o condão de abalar de forma consistente o seu patrimônio. Quanto aos crimes contra a administração pública, os crimes contra a administração pública, a partir do artigo 312, o Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar na incidência do princípio da insignificância, pois as condutas atingem a moralidade administrativa. A súmula 599 do STJ diz que o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Por outro lado, o STF ele tem admitido a possibilidade da insignificância em crimes contra a administração pública, em sede doutrinária e entendimento que tem se prevalecido, né, nesse contexto. Hipótese em que o funcionário, valendo-se de sua função, ele subtrai uma caneta esferográfica da repartição pública. Formalmente, o crime de peculato, furto, artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, não se fere apenas o bem que fora subtraído, mas também o próprio prestígio do poder público, que não é lesionado de forma agressiva como tal conduta. O STJ não tem admitido a insignificância nos atos de improbidade administrativa. Quanto aos crimes contra a ordem tributária, a dificuldade para se estabelecer um critério é mais objetivo, para delimitar a lesão insignificante ao bem jurídico. É o crime tributário, entendimento pacífico do STJ e do STF. A insignificância estaria prevista lá no artigo 20 da Lei 10.522 de 2002 e seria de até R$10 mil. Todavia, as portarias 75 de 2012 e a portaria 130 de 2012, ambos do Ministério da Fazenda, atualizaram esse valor e atualmente é de R$20 mil. Inicia-se a divergência aqui entre os tribunais. O Supremo Tribunal Federal entendeu que as portarias apenas promoveram a atualização de valores e por isso o fundamento da insignificância anteriormente é existente, é um critério baseado no valor para o ajuizamento da ação fiscal e deveria ser mantido. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça discordava desse novo critério quantitativo, né, e continuava a entender que o patamar para descaracterização, para a caracterização da insignificância é de R$10 mil. A portaria do Ministério da Fazenda, a número 75 de 2012, por não possuir força legal, não teria o condão de modificar o patamar para a aplicação do princípio da insignificância. E aí os recursos especiais, 1.688.878 e o outro recurso, 1.709.029. No começo de 2018, o STF passou a adotar o mesmo critério empregado pelo STF e o STJ, o limite para observância aí, né, da insignificância, passou a ser de R$20 mil. Contrabando e no descaminho. O rol contra a administração pública praticada por particulares, no contrabando as condutas recaem sobre mercadorias proibidas, no descaminho as condutas se referem às mercadorias permitidas, sem que tenha havido o recolhimento dos tributos devidos aí.
O descaminho, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm admitido a incidência do princípio da insignificância, mesmos critérios que utilizam nos crimes contra a ordem tributária. A orientação do STF é firme no sentido que não há de se cogitar a aplicação do princípio da insignificância em casos nos quais os réus incidem a reiteração dos descaminhos, evidenciada pela existência de procedimentos administrativos fiscais em seu desfavor. No que concerne ao crime de contrabando, as duas cortes rechaçam a possibilidade de incidência do princípio, haja vista o fato não se tratar do princípio se tratar do bem jurídico patrimonial. Nos crimes militares, o STF já reconheceu a pertinência do reconhecimento da insignificância em crimes militares. Cuidava-se de crimes relativos à posse e substância de entorpecentes e a quantidade ínfima para o uso próprio, cometido no interior da organização militar. Esse entendimento já foi revisto e atualmente a tese de que o fato de ter em jogo nos crimes nos crimes militares princípios próprios das Forças Armadas, hierarquia e disciplina, afasta a teoria da insignificância. Nos crimes contra a fé pública, é o crime de moeda falsa, do artigo 289 do Código Penal, o STF possui precedentes admitindo a incidência da insignificância. Em julgados mais recentes, as Cortes Supremas vêm rechaçando a tese sob o argumento de que o bem jurídico tutelado, a fé pública e a credibilidade do sistema jurídico é inatingível. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça: não se tem reconhecido a insignificância em outros crimes contra a fé pública, como a falsificação de documentos públicos, tá? Nesse contexto. Quanto aos crimes ambientais, há divergência em relação ao cabimento da insignificância dos crimes ambientais. A corrente minoritária ela rechaça a possibilidade da incidência do princípio aos crimes ambientais, sob o argumento de que o bem jurídico é imaterial e dano irreparável, né, nesse contexto. Entendimento majoritário é o cabimento da incidência da insignificância nos crimes ambientais. Sempre é possível imaginar uma conduta em que o grau da lesão produzida seja absolutamente ínfimo. No caso concreto, enfrentado pelo STF, em que a pessoa foi processada criminalmente por ter pescado 12 camarões. O caso concreto enfrentado pelo STJ, nesse contexto, em que o réu havia suprimido um exemplar de arboreu. As condutas estavam contempladas em lei como crime, e o STF e o STJ, respectivamente, reconheceram a atipicidade material das condutas por força da incidência do princípio da insignificância. Nos crimes da lei de drogas, se discute acerca da possibilidade da incidência do princípio da insignificância no caso do crime de porte de drogas para o consumo pessoal, artigo 28 da lei 11.340, questão que diz respeito ao fato de que se tratar de um crime de perigo abstrato, a conduta expõe o bem jurídico a perigo, e tal presunção a tipicidade se verifica independentemente de uma exposição efetiva, concreta, real ao bem jurídico perigo, haveria o crime, independentemente da quantidade aí. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, permanece incólume o entendimento do sentido da impossibilidade de aplicar um princípio da insignificância no crime de porte de drogas para o consumo pessoal. No Supremo Tribunal Federal, há precedentes reconhecendo a possibilidade da incidência do princípio da insignificância no crime do porte de drogas. No que concerne ao crime de tráfico de drogas, tanto o STF quanto o STJ rechaçam essa possibilidade, a incidência do princípio da insignificância. Quanto à radiodifusão clandestina, rádio pirata, a jurisprudência do STF admite a incidência do princípio da insignificância ao tipo penal, mormente quando o serviço é considerado de baixa potência, não tendo, deste modo, a capacidade de causar interferências
relevante nos demais meios de comunicação. O STJ entende inaplicável o princípio por se tratar de crime de perigo abstrato. O STJ editou o enunciado 606 da súmula da jurisprudência nos seguintes termos, né, que diz o seguinte: não se aplica o princípio da insignificância nos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência que caracteriza o fato atípico previsto no artigo 183 da Lei 9.472 de 97. Quanto aos atos infracionais, são fatos típicos e ilícitos praticados por menores de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, os menores não praticam crime, mas sim atos infracionais equiparados a crimes. Estamos fora do âmbito do direito penal. É possível, em tese, a incidência do princípio da insignificância nos atos infracionais e dependerá da natureza do ato, tá? Mesma lógica que seria aplicável aos crimes, não caberia, por exemplo, falar em insignificância para os atos infracionais cometidos mediante grave ameaça ou de violência à pessoa. Crimes ou contravenções penais contra a mulher no âmbito das relações domésticas, esse é um dos mais importantes. As infrações penais no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher observam um regramento da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. A súmula 589 do STJ é inaplicável em princípio da insignificância nos crimes de contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas, o que vale dizer que não se admite o princípio da insignificância. Ah, a mulher só teve uma agressãozinha, uma manchinha no rosto. Não vai se aplicar a lei, o princípio da insignificância. Em suma, se houver infração penal, crime ou contravenção contra a mulher, no âmbito doméstico, a súmula 589 do STJ, não haverá que se falar em incidência do princípio da insignificância, ainda que ausente a violência ou a grave ameaça, tá certo? Como por outrora já disse aos senhores. No crime do Estatuto do Desarmamento, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância e aí tratava-se aí no contexto desde que se trata na posse de munição. Quanto ao princípio da insignificância impróprio e relevância penal do fato, a doutrina tem se referido também ao princípio da insignificância imprópria, também chamado do princípio da irrelevância do penal do fato. No princípio da insignificância própria, não há desvalor da conduta, razão pela qual há uma exclusão da tipicidade material. No princípio da insignificância imprópria, há o desvalor da conduta e o resultado. A aplicação da pena não se mostrará necessária. Trata-se, então, de um crime, fato típico, ilícito e culpabilidade. Há a necessidade de pena. Podemos aqui citar um exemplo de relevância penal do fato no perdão judicial, isto é, quando a lei permite ao juiz a aplicação da pena. Trata-se do reconhecimento de que a conduta, muito embora criminosa, não necessita de pena. Citamos no exemplo o disposto no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, na hipótese de homicídio culposo, onde o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem aí o próprio agente de forma tão grave que a sua sanção penal se torne desnecessária. Exemplo, um caso em que o agente primário, sem antecedentes criminais, subtrai coisa de pequeno valor da vítima e depois de arrependido ele restitui integralmente. Pela literalidade da legislativa, deveria ser diminuída de 1 a 2/3, artigo 16 do Código Penal, o princípio da insignificância imprópria, seria possível deixar de aplicar a pena a esse agente. Por fim, chegamos aqui, dentro desse princípio da legalidade, todos os nuances aí sobre as considerações sobre o princípio da insignificância, e passaremos agora a falar sobre o princípio da proporcionalidade. Falaremos do princípio da proporcionalidade, princípio da vedação ao excesso, princípio da vedação da proteção deficiente, princípio da adequação social, princípio da confiança e princípio da isonomia, o último princípio, tá? Para esgotarmos todos os princípios aqui. Princípio da proporcionalidade
respeitavelmente, corrente doutrinária, fala que o princípio da proporcionalidade é um princípio geral do direito. A primeira manifestação da proporcionalidade no direito penal remonta no Código de Hammurabi, pioneiro na consagração da lei de talião, olho por olho, dente por dente. A ideia era de que deve haver uma proporção entre a conduta praticada e a sanção a ser combinada, e é absolutamente fundamental no direito penal. Contudo, o princípio da proporcionalidade possui outros desdobramentos. Devemos ter a observância da proporcionalidade nas seguintes fases da existência do direito penal: previsão do crime e da pena, chamada proporcionalidade em abstrato ou proporcionalidade em abstrato ou legislativa; observância do princípio da proporcionalidade pelo legislador penal, que deve conferir tratamento mais gravoso às condutas mais lesivas. Nem sempre observa tal proporcionalidade. As penas, a título de exemplo, não faz sentido a previsão de pena de 2 a 8 anos para o crime de concussão, se o funcionário público exige uma vantagem devida, e a pena de 2 anos a 12 anos para o crime de corrupção passiva, que o funcionário, por exemplo, solicita a vantagem indevida. A aplicação da pena, temos aqui a necessidade de o julgador, ao condenar o réu, observar a proporcionalidade na imposição da sanção penal. Trata-se da proporcionalidade em caso concreto ou da proporcionalidade concreta ou judicial. Execução da pena. Na proporcionalidade na execução da pena que foi imposta, aqui a proporcionalidade é dirigida ao julgador, esse juízo de execução penal, e ao administrador encarregado do acompanhamento da execução penal, o diretor do estabelecimento penal. Quanto à adequação ou à idoneidade, a medida só pode ser empregada se for idônea. Uma finalidade pretendida é a proteção aos bens jurídicos. Quanto à necessidade, a medida só pode ser adotada se for estritamente necessária. A proporcionalidade em sentido estrito só deve ser empregada se os benefícios a serem trazidos forem maiores do que os maléficos. O princípio da proporcionalidade ele produz um efeito de garantia, de grande importância no âmbito do direito penal e de toda sorte. É possível vislumbrar de forma patente do princípio da proporcionalidade derivam ao menos outros dois princípios, que é a vedação do excesso e o princípio da vedação da proteção deficiente. Então vamos falar o primeiro dele, princípio da vedação do excesso. Aí reside a devida proporção entre a conduta e o delito. Obsta tanto a expansionismo penal desenfreado, quanto o absolucionismo nesse contexto penal. Há casos em que a nossa legislação, que parecem atentar contra a vedação ao excesso punitivo, que é o crime do artigo 273, parágrafo 1º do Código Penal, em que a venda de remédio falsificado possui uma pena mínima que alcança o dobro da pena máxima, do pena mínima para o tráfico de drogas. A pena é de 10 a 15 anos, e aí o tráfico de drogas, a pena é de 5 a 15 anos, tá certo? Nesse contexto. O princípio da vedação à proteção deficiente, ou infraproteção, são exemplos de mandatos de criminalização presentes na Constituição, que é o racismo, os crimes de tortura, terrorismo, tráfico de drogas, de entorpecentes, grupos armados, civis, militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. E a retenção dolosa dos salários dos trabalhadores, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra o meio ambiente, abuso, violência e exploração sexual de criança e do adolescente. Pelo princípio da vedação à proteção deficiente, determinados crimes têm um tratamento mais gravoso. Impõe-se a necessidade de penas mais graves, as condutas mais lesivas e a criminalização de determinadas condutas. O STF ele decidiu ser constitucional o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, pois reconhece a inconstitucionalidade por afronta ao princípio do não autoincriminação e representaria uma inobservância do princípio da vedação à proteção deficiente.
Quanto ao princípio da vedação, princípio da adequação social, haverá que o crime, se a conduta, além de prevista em lei, constitui uma afronta a um sentimento social de justiça, isto é, estiver imbuída de reprovação no seio da sociedade. É necessário salientar que há uma resistência em relação à adequação social como forma de exclusão da tipicidade, e aí, dessa forma, tem se decidido o STJ no sentido de que a lei penal só perde a sua força sancionadora pelo advento de outra lei penal que revogue a indiferença social, não é excluída da ilicitude ou menos da culpabilidade, razão pela qual não pode se ela elidir a disposição legal. Por essa razão, o STJ e o STF não admitem a aplicação do princípio da adequação social para afastar a tipicidade da conduta de quem expõe à venda de CDs e DVDs piratas. A súmula 502 do STJ presente a materialidade e autoria afigura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 484, parágrafo 2º do Código Penal, conduta a expor a venda de CDs e de DVDs. Quanto ao princípio da confiança, deve-se confiar que o comportamento das demais pessoas ocorrerá em consonância com as regras de experiência, ou seja, com base naquilo que se via de regra efetivamente acontece. Fernando Capês, ele apresenta um exemplo relativo à intervenção médica cirúrgica. O cirurgião, ele tem que confiar na assistência correta. A enfermeira lhe passa, se essa enfermeira que lhe auxilia, lhe passa uma injeção com medicamentos trocados, né, não haveria conduta culposa por parte do médico. O médico, ele ministrou a droga fatal, impelido pela natural e esperada confiança depositada em sua funcionária. Quanto ao último princípio, o princípio da isonomia, não se trata de um princípio específico do direito penal. Ele atualmente encontra-se pacificada a ideia de que a isonomia ou igualdade estará presente quando se tratar igualmente os iguais e de forma desigual os desiguais. O STF considera, por exemplo, que não constitui afronta ao princípio da isonomia o tratamento mais gravoso conferido ao crime de homicídio culposo quando praticado na direção de veículo automotor. Artigo 302 da Lei 9.503 de 97, o Código de Trânsito Brasileiro. E em relação às demais formas de cometimentos aí do mesmo crime nesse contexto, tá certo? Pessoal, chegamos ao final aqui dos princípios. Nós falamos em torno de quase 20 princípios aí, tanto na primeira aula, bem como agora nessa segunda aula. Hoje nós não teremos webconferência, faremos a webconferência na próxima aula, até eu terei uma atividade para passar para os senhores, tá? Procurem assistir às aulas, que aqui estaremos tratando todos os nuances sobre as nossas aulas, tá certo? E no mais, segue os meus agradecimentos e boa aula a todos. Bons estudos.